Hoje vamos aprender sobre multiplicação por 10. E para multiplicar uma quantidade por 10, é só acrescentar o número 0 ao número que está sendo multiplicado. É muito fácil. Vejamos nesse exemplo. Temos aqui 3 caixas de camomila. E dentro de cada caixa tem 10 unidades. Então, vamos pegar o número 3, que é a quantidade de caixas, vezes a quantidade de unidade que tem em cada caixa. Em cada caixa tem 10 unidades. Então, nessa multiplicação, que está sendo feita por 10, olha o que você deve fazer. Muito fácil. 3 vezes o número 10. O 3 é a quantidade de caixas que eu tenho. O número 10 é a quantidade de unidades que tem em cada caixa. No caso, são os chá de camomila, tá bom? Então, 3 vezes o número 10. Eu vou repetir o meu número que está sendo multiplicado. O número que está sendo multiplicado é o número 3. E eu vou pegar apenas um número 0 e vou acrescentar. Viu como é fácil? Então, 3 vezes o número 10 dá 30. Ao invés de ficar contando 10 mais 10 mais 10. Então, para você descobrir uma determinada quantidade, você vai multiplicar pelo número 10, isso se for no caso da multiplicação por 10, e depois é só acrescentar o 0 no final. O número que está sendo multiplicado, você vai acrescentar o 0 no final. Vejamos também nesses exemplos. 2 vezes o 10. Vou repetir o número que está sendo multiplicado e vou acrescentar o 0. Pronto, já resolvi. Então, 2 vezes o número 10 é 20. 30 vezes o número 10. O que eu devo fazer? Repetir o número que está sendo multiplicado e depois acrescentar um 0. Continuando. Então, 30 vezes o 10 é 300. 13 vezes o 10. Vou repetir o número que está sendo multiplicado e depois acrescento o número 0. 13 vezes o 10, 130. 17 vezes o 10. Vou repetir o número que está sendo multiplicado, que é o 17, e depois acrescento o número 0. 17 vezes 10, 170. 10 vezes o 10. Vou repetir o número que está sendo multiplicado, que é o 10, e vou acrescentar o 0. Então, 10 vezes o número 10 dá 100. Viu como é fácil? Na multiplicação por 100, que também é o nosso assunto de hoje, você vai apenas colocar no número que está sendo multiplicado 2 zeros. Com 10, na multiplicação com o número 10, você acrescenta um 0. Na multiplicação por 100, você vai acrescentar 2 zeros. Então, temos aqui 3 caixas de camomila, de chá de camomila, e dentro de cada uma dessas caixas tem 100 unidades. Então, vou pegar a quantidade de caixas, que é o número 3, e vou multiplicar pelo número 100. Então, na multiplicação por 100, olha o que precisamos fazer. É muito fácil. Vou pegar o número que está sendo multiplicado, vou colocar e vou acrescentar 2 zeros. Prontinho. 3 vezes o número 100 dá 300. Viu como é fácil? Ao invés de ficar 100 mais 100 mais 100, já pensou se você tivesse comprado 10 caixas de chá de camomila contendo 100 cada caixa? Imagina quantos cálculos você teria que fazer. Cálculo de adição. Muitos. Então, é só você pegar a quantidade de caixas e multiplicar pelo 100. Vejamos também nesses exemplos. 2 vezes o 100. Pego o número que está sendo multiplicado e acrescento 2 zeros. Então, 2 vezes o número 100, 200. Aqui é como se fosse 2 caixinhas de chá de camomila, contendo 100 unidades. Então, para não ficar 100 mais 100, é só você pegar a quantidade de caixas e acrescentar 2 zeros.
Então, é só colocar o número que está sendo multiplicado e depois acrescentar os 2 zeros à sua direita. Viu como é fácil? Então, 3 vezes o 100, 300. 1 vezes o 100, 100. 7 vezes o 100, 700. 15 vezes o 100 dá 1.500. Página 112, número 1. Ligue as multiplicações por 10 a seus resultados. Então, temos aqui 3 multiplicações, que são 3 exemplos. No seu livro tem números diferentes, tá? Aqui são apenas exemplos. Você vai fazer a primeira leitura da multiplicação. 3 vezes o 10, 8 vezes o 10, 16 vezes o 10. E depois vai ligar o seu resultado. Quanto que dá 3 vezes o 10? O número que está sendo multiplicado, eu vou acrescentar um zero à sua direita. Então, 3 vezes o 10, 30. 8 vezes o 10. Pego o número 8 que está sendo multiplicado e acrescento um zero à sua direita. Então, deu o número 8. Preciso lembrar da regra. Vezes o 10, 80. 16 vezes o 10. Pego o número que está sendo multiplicado e acrescento o número 0. Então, ficou 160. E assim que você fará na sua atividade da página 112. Ainda na página 112, número 2, agora ligue as multiplicações por 100 a seus resultados. Vai fazer a mesma coisa. Primeiro faça a leitura da multiplicação e lembre da regra da multiplicação por 100. Ao multiplicar o número por 100, você vai pegar o número que está sendo multiplicado e vai acrescentar 2 zeros. Então, 3 vezes o 100, eu pego o número que está sendo multiplicado, que é o 3, e acrescento 2 zeros à sua direita. Então, 3 vezes o 100, 300. 9 vezes o 100, o número que está sendo multiplicado, eu acrescento 2 zeros e formou o número 900. Então, 9 vezes o 100, 900. 2 vezes o 100, pego o número que está sendo multiplicado e acrescento 2 zeros à sua direita. Então, 2 vezes o 100, 200. E assim você fará na sua atividade do número 2. É muito fácil. Multiplicou por 10, acrescenta um zero. Multiplicou por 100, acrescenta 2 zeros ao lado do número que está sendo multiplicado, sempre no seu lado direito. Página 112, número 1. Fabiana tem 3 caixas com 25 borrachinhas perfumadas em cada uma. Ela deu 15 borrachinhas para Paula e 13 borrachinhas para Samantha. Com quantas borrachinhas Fabiana ficou? Primeiro vamos precisar descobrir quantas borrachinhas Fabiana tem ao total. E para isso você vai armar uma conta de multiplicação. Você vai pegar 25 vezes o número 3 e vai descobrir o total de borrachinhas que Fabiana tem, tá? Vai pegar o total de caixas com a quantidade de borrachinhas que tem em cada caixa. Depois, você vai pegar a quantidade que Fabiana deu para Paula e a quantidade que Fabiana deu para Samantha e vai fazer uma conta de mais. Vai somar 15 mais 13. Depois que você descobrir quanto que ela deu para a Paula e para a Samantha ao todo, vamos precisar agora descobrir quanto que Fabiana sobrou. E para isso, vamos precisar fazer uma conta de menos. É onde vamos ver o quanto que Fabiana sobrou. Então, nessa conta de menos, você vai precisar pegar a quantidade que Fabiana tem no total, que você descobriu lá na conta de multiplicação. Depois, você vai pegar o total que Paula e Samantha têm juntas e vai armar uma conta de menos. A sua resposta do problema vai ser essa conta aqui. Através dessa conta que você vai responder a pergunta do seu problema. Com quantas borrachinhas Fabiana ficou? É aqui que você vai elaborar sua resposta, através desse resultado. Página 112, número 2. Juliano levou 25 pratos e Monique levou
3 vezes do que ele. Quantos pratos os dois levaram juntos? Primeiro vamos descobrir quanto Monique levou a mais que Juliano. E para isso, vamos pegar a quantidade de pratos que Juliano levou vezes a quantidade de Monique. Então, formou a conta 25 vezes o número 3. Vai resolver essa conta usando a tabuada D3. Agora, respondendo a pergunta do problema, que está quantos pratos dois levaram juntos, vamos precisar armar uma próxima conta. Por quê? Porque o problema quer saber quantos pratos os dois levaram juntos. Aqui descobrimos quanto que Monique levou, porque Monique levou 3 vezes mais. Então, através da quantidade de pratos que Juliano levou, multiplicando pela quantidade de vezes que Monique levou, descobrimos quanto realmente Monique levou. Agora, você vai pegar o quanto Juliano levou de pratos e vai somar com a quantidade de Monique, tá? Vai fazer uma conta de mais 25 mais o resultado desta conta. Agora é só resolver a conta. Página 112, número 13. Selma marcou 150 pontos no videogame. Maria marcou 100 vezes mais pontos do que Selma. Quantos pontos Maria marcou? Para descobrir a quantidade de pontos que Maria marcou, vamos precisar pegar os pontos de Selma, que é 150, e multiplicar pelo número 100, que são as vezes que Maria marcou os pontos. E você vai formar uma conta de multiplicação. 150 vezes o número 100. Lembra da regrinha do número 100. Quando multiplicamos um número pelo número 100, devemos explicar uma regrinha da repetição dos zeros, tá? Página 107, número 3. Essa atividade foi de ontem e somente os alunos que não conseguiram fazer vai acompanhar essa explicação para poder terminar de fazer a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Número 3. Faça as multiplicações conforme o modelo. Vejam na legenda. Então, na legenda temos esse quadro, que representa a centena, a barrinha, que representa a dezena, e o cubinho, que representa a unidade. Toda vez que formos fazer a leitura dessas imagens, fazemos da seguinte forma. Quadro é a centena, dezena é a barrinha e unidade é o cubinho. Levando essas figuras numa representação numérica, vamos fazer o seguinte. 232, para representar essas imagens, você primeiro vai precisar identificar a quantidade de centena que o número está representando, a quantidade de dezena e de unidade. Então, aqui temos 232. 200, eu tenho 2 centenas. Lembrando que a centena é representada através do número 100. Então, de 100 em 100, temos centena. De 10 em 10, temos dezena. Em unidades, a partir do número 1 até o número 9, vamos ter as unidades. Então, nesse número 232, o 2 vai representar 2 centenas. Então, eu desenho 2 quadros, que equivalem a 200, né? 2 centenas. 3, que é o número 30, vou desenhar 3 barrinhas. E o número 2, que é das unidades, vou desenhar 2 cubinhos. Então, aqui foi representado o número 232. Agora, na atividade do seu livro, você fará da seguinte forma. Primeira coisa, você vai contar a quantidade de barrinhas que tem na figura, tá? Então, você vai contar sempre as dezenas de 10 em 10. Se você quiser, pode até colocar o número em cima ou do lado da barrinha, só para você lembrar. Então, ó, 10, 20, 30, 40. Então, aqui temos o total de 40 unidades, que equivalem a 4 dezenas. 4 dezenas, 40 unidades. O que eu vou fazer depois de feito essa leitura? Eu vou pegar o número 40, que é a minha quantidade, e vou multiplicar pelo número 3, que está aqui perto da seta, tá? Isso aqui é o nosso multiplicador. Então, 40,
que é a quantidade de barrinhas, né, o total, vezes o 3. Vou multiplicar 3 vezes o 0, 0. 3 vezes o 4, 12. Então, deu o total de 120. Feito essa parte, agora vamos desenhar nesse quadro, o quadro que está no meio. Vamos desenhar 120 dezenas, tá? Lembrando que as dezenas, elas são contadas de 10 em 10. Então, cada barrinha que você desenhar, você soma com 10. Fazendo assim, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, aqui representamos as dezenas, tá? O resultado que der nesta conta, a primeira conta que você fez referente às dezenas, você só vai desenhar barrinhas, tá? Depois de fazer essa multiplicação de acordo com as dezenas, você vai contar as unidades e vai também armar uma conta. Então, temos 1, 2 unidades. 3 vezes o número 2 dá o número 6. 3 vezes o 2 ou 2 vezes o 3, 6. Vou pegar esse resultado e vou desenhar a quantidade de cubinhos aqui, que são 6 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho. Depois de ter feito toda essa parte, você vai pegar o resultado da primeira conta, que é o resultado das dezenas, mais o resultado da segunda conta, que é o resultado da quantidade de unidades. Vai armar a conta de mais 120 mais 6 e vai resolver. 0 mais 6, 6. 2 com nada, 2, 1 com nada, deu o total de 126. Agora, vamos colocar em prática o que relembramos. O quadro, ele é representado pelas centenas, a barrinha pelas dezenas e as unidades pelos cubinhos. Então, no número 126, temos centena nesse número? Temos, que é o número 100. Lembrando da ordem, unidade, dezena e centena. Então, aqui nas centenas temos o número 100. Então, vamos desenhar apenas um quadro. Tia Aline, se desse o número 200, quantos quadros eu iria desenhar? 2, porque 2 centenas equivalem a 200, tá? Continuando a leitura. 120, o 20 é representado por 2 dezenas, então você vai desenhar 2 barrinhas, 10 mais 10, 20. 2 dezenas, 20 unidades. E agora o número 6. Você vai desenhar apenas 6 cubinhos. Pronto, é só isso que você deve fazer. Faça a leitura e faça a representação correta. Se tiver centena, você vai desenhar quadro. Se tiver dezena, você vai desenhar a quantidade de barrinhas. Se tiver unidades, você vai desenhar a quantidade de cubinhos. Lembrando que nessa parte aqui é diferente. Nessa parte você tem que fazer a multiplicação só de dezenas e depois a multiplicação só de unidade, independente do número que der. Se der 100 unidades, você vai desenhar 100 cubinhos, tá? Independente do número que der. Aqui que vai ser diferente, aqui você vai seguir a regra normal. Centena é quadro, barrinha é dezena e cubinho são as unidades. Tchauzinho e até a próxima aula!